Se você investe em renda fixa, atenção! Uma das maiores vantagens que os brasileiros tiveram nos últimos anos pode estar com os dias contados. Estamos falando dos investimentos isentos de imposto de renda, como as famosas debêntures incentivadas. Produtos que cresceram de forma impressionante e movimentam centenas de bilhões de reais. Mas agora, alguns desses benefícios fiscais estão na mira do Ministério da Fazenda. Será que podemos ver o fim da isenção que ajudou a financiar a infraestrutura do país? Ou será somente mais ruído gerado pelo governo? Essas mudanças, caso ocorram, podem redefinir o retorno de muitos dos seus investimentos. Mas, como em todo momento de incerteza, surgem também oportunidades únicas, oportunidades que só quem entender o cenário com profundidade vai conseguir aproveitar. No episódio de hoje, iremos conversar com Ulisses Neme, CEO da Sparta Investimentos, uma das maiores gestoras independentes de crédito do Brasil, para entender o que está realmente em jogo, quais os impactos imediatos dessa possível mudança tributária, como se preparar para proteger o seu patrimônio e, principalmente, quais os segredos para investir em renda fixa no Brasil daqui para frente. Fique com a gente e assista até o final, porque esse episódio pode ser crucial para melhorar o retorno dos seus investimentos de longo prazo. Mas antes de começar o episódio, deixa eu passar um recado aqui para vocês. Você é gestora ou gestor? Entregou retorno, entregou consistência, entregou gestão, mas não está captando. Enquanto isso, uma gestora mediana aparece na capa de tudo, atrai ativos, dá entrevista e você se pergunta, o que eu estou fazendo de errado? Na Outliers Advisory, ajudamos você a transformar expertise em posicionamento e posicionamento em resultado. Porque só performance não basta, é preciso ir muito além disso. Se o que você ouviu aqui faz sentido para sua gestora, nos envie uma mensagem. Nossos contatos estão na descrição desse vídeo ou é só buscar por Outliers Advisory no Google. Bom dia, boa tarde ou boa noite, bem-vindos a mais um episódio do Second Level Podcast e hoje eu tenho o prazer aqui de receber o Ulisses Neme. Ulisses, obrigado por topar fazer esse papo aqui com a gente. Imagina, Samuel, é um prazer aqui com mais uma conversa com você, sempre criativa, sempre boa. Obrigado. O Ulisses, para quem eventualmente não conhece, é o CEO da Sparta Investimentos, uma gestora, a última vez que eu vi estava com 17, 18 bi sob gestão. E é isso. Está com 18 bilhões de reais sob gestão, com um foco muito grande em crédito, mas nem sempre foi assim. A gestora começou em 2005, foi 5 ou 3? A gestora começou em 93, mas em 2005 começamos com o fundo de commodities. 93? Tá, 2005 foi o fundo. O fundo de commodities, Sparta Cíclico, multimercado dedo na tomada, né? Vamos direto para focado ali nas commodities agrícolas. Quem tocava é o seu Vitor, vulgo meu pai. E ao longo do tempo a gente foi mudando bem o posicionamento, né? Hoje o Cíclico ainda existe, mas é um fundo pequeno, né? Hoje está em menos de 50 milhões. A gente está hoje com 18 bi em crédito high grade. Pois é. E tem uma história muito legal, é empresarial também, porque, de fato, começaram com uma gestora multimercado, né? O pai do Ulisses é um especialista em commodities, lançou um fundo focado em commodities lá em 2005, um fundo nitroglicerinado, que ficou famoso no Brasil na época de 2006, 2007, 2008, mas eles viraram a chave ali em 2010, mais ou menos. Foi em 2010 que lançou o primeiro fundo? Em 2010 a gente começou a frente de crédito. Pois é. E 15 anos depois... A história não glamourosa, mas que é a real, né? Que assim, a gente ia fazer o quant, ia dominar o mundo, né? Um monte de engenheiro e ter poli, sabe como é? E daí a gente fez o crédito para se desse certo, já pensou, tiver 200 milhões de reais, vai ajudar a pagar as contas. Mas aí, tipo, fast forward é isso, viramos uma gestora de crédito, né? De crédito high grade. Eu acho que a gente foi entendendo as oportunidades que foram surgindo e se adaptando, né? No final, Darwin já não é o mais forte, é o que mais se adapta, né? Então a gente conseguiu achar esse espaço, né, no mundo de crédito, que tinha muito pouca concorrência, né? E a gente foi vendo também a forma de trabalhar, né? Que vinha muito da cabeça de temos um fundo, então a gestora era em torno de um fundo. De repente, o que a gente conseguiu ver é que no mundo de crédito você tinha muitas opções para fazer muitos tipos de produtos, indexadores, regulações, tributações e assim vai. Então, a gente achou realmente um caminho bom para trabalhar aí. E hoje estamos focadíssimos em crédito high grade. Boa. E assim, por que eu chamei o Ulisses, né? Acho que vocês são uma inspiração pro mundo de quem acompanha mais de perto gestoras de fundos e fundos de investimento, pela adaptação, né? Acho que começaram focados em multimercados e ao longo dos anos viraram referência em crédito, referência na indústria brasileira. Inovação de produtos, sempre ali na vanguarda da legislação, pensando em produtos novos, alguns produtos que depois até viraram uma coqueluche aí do mercado, como
debêntures incentivadas Com o Red, né? Foi o com primeiro. o RED para o CDI. Uhum. Tiveram um caso muito bem sucedido de sucessão, né? Teu pai começou a empresa e ele hoje acho que um pedaço muito pequenininho da gestora. Tá lá ainda, mas não é ele que toca a empresa. Criaram um valor empresarial assim, significativo para a gestora, né? Uhum. Não é uma gestora que depende de uma pessoa-chave, um gestor estrela e por aí vai. A gente vai abordar tudo isso aqui, mas antes de tudo isso, eu queria começar com um tema mais quente aqui, um pouco mais polêmico, que dá medo em alguns, outros veem como oportunidade, que é a tributação do crédito isento de IR, né? Ou a não tributação de alguns tipos de créditos, particularmente as debêntures incentivadas. É uma lei que foi criada lá em 2011, em tese foi criada para incentivar os investidores a botarem dinheiro num segmento que é ultra deficitário no Brasil, que é infraestrutura. Contra todas as probabilidades, porque nenhum lugar do mundo fazia isso. Pois é. E 14 anos depois aí, isso cresceu muito, muitos fundos surgiram, muitas debêntures incentivadas foram emitidas. Eu não tenho ordem de grandeza do 400 volume. e poucos bilhões de reais em debêntures incentivadas. Ou seja, deu certo mesmo contra as probabilidades, Pois né? é, Tipo, isso eu acho incrível. deu muito certo, deu tão certo que o governo federal está de olho nessa sanha por achar de onde tirar dinheiro para arrecadar mais, dado que não querem cortar o gasto. As debêntures incentivadas também entraram ali no radar e vão mudar as regras, né? Então a primeira pergunta aqui para você é: vai acabar esse benefício da isenção de IR nos fundos de debêntures incentivadas e nas debêntures incentivadas? Ou não é bem assim? Explica um pouco para a gente o que está acontecendo. Primeiro, a resposta honesta é não sei, né? Mas vamos, porque depende ainda do Congresso de passar. Então, o governo fez uma MP, tem até outubro ali para encerrar, para aprovar no Congresso, se não aprovar ela caduca. E o que o governo está fazendo é assim, ele está propondo que o que já é isento segue isento, né? O que foi emitido isento, que nasceu isento, segue isento, mas a partir de 1º de janeiro de 2026, o que for emitido que antes era isento vai passar a ser emitido vai passar a ter uma tributação de 5% de IR. Então, estão sugerindo aumentar a alíquota geral de 15 para 17,5 e os isentos hoje que são isentos, né, eles passariam a ser só incentivados, né, ficaria com uma alíquota de 5%. Né, e é engraçado que a gente não sabe se vai passar ou não, mas coisas aqui importantes do ponto de vista do investidor. Primeiro, está preservando o estoque. Né, então, o que já foi emitido de títulos, etc., segue isento até o vencimento. Aí, obviamente, se você tiver um fundo que não tem vencimento, né, virou um passaporte de isenção de longo prazo, a gente acha que isso pode ser uma grande oportunidade se isso vier a ser aprovado de fato. Então, a gente se mexeu, inclusive, por causa disso. E a partir de 1º de janeiro, daí você tem os novos títulos que vão ser emitidos provavelmente com taxas maiores, né? Porque no final o investidor vai estar olhando o líquido e comparando com os títulos e outros investimentos que já estão em circulação e são isentos, né? Então, isso a gente entende que vai fazer com que os novos títulos emitidos a partir do ano que vem tenham taxas um pouco maiores, né? E daí se você Taxas brutas maiores. taxas brutas maiores, líquidas menores, Uhum. mas que aí que vem, de novo, né, outra oportunidade, que é se você tiver um fundo, que o fundo continua tendo a carteira isenta e que você já está nesse fundo esse ano, então também é isento no nível do investidor, você vai poder comprar esses títulos que pessoas físicas comprando ano que vem vão ser tributadas, mas o fundo continua isento dentro do fundo, né? Então você tem uma oportunidade gigante se isso passar. Então é muito louco por pensar que o governo está querendo arrecadar mais, né? Então está mudando isso, não vou nem discutir os motivos, mas cria uma oportunidade enorme para quem conseguir fazer um planejamento de longo prazo. O cara que entrar esse ano, por exemplo, num fundo, ou fundos que foram emitidos esse ano, né? No caso de fundos listados, por exemplo, cara, vai ter uma oportunidade gigante pela frente. Os fundos poderão continuar comprando ativos no futuro É, e mantendo a isenção. é. Entendi. Parece bom demais para ser verdade, mas é o que está escrito. A gente não sabe se é o que vai passar, mas, enfim, parece razoável mesmo, né. É que é uma mudança, né, então, para quem conseguir se antecipar e planejar, pode ser uma boa oportunidade. Como tem esse reloginho correndo contra aí até final de dezembro, né, de você poder se beneficiar dessa isenção, não é também que vai virar um desastre, né? Vai ter Não, 5% a mais de
Assim, tributação, se for aprovado. de novo, eu acho que de maneira geral, como tá bem claro que é o cunho arrecadatório, eu acho ruim o que eles estão propondo, mas olhando pelo lado bom, pelo menos já tem sido assim nesse governo, né? E eu acho que isso é meritório. Eles estão preservando estoque, regras mudam daqui para frente, e tal. É o Então, mínimo, né? ah, Não dá nem para dizer que é meritório, cara, né? eu vou te falar que no caso das debêntures incentivadas ainda tem um ponto, né? Que quase todas as debêntures incentivadas têm na escritura que se mudar a tributação, quem paga é a empresa, né? Então acho que eles não querem jogar essa conta no colo da Caramba. empresa. E assim, por que que as escrituras têm isso? Porque a gente está no Brasil, então você tem que se precaver em relação a coisas que você pode até achar que não fazem sentido, mas, né? De novo. Boa. Mas uma segunda pergunta decorrendo dessa daí é como está tendo uma corrida, eu não sei se quão grande ela está, em busca dos fundos de debêntures incentivadas atuais e das próprias debêntures incentivadas, né, o ativo direto, eu imagino que o preço dessas debêntures está subindo e traduzindo aqui para quem nos ouve, né, as taxas de remuneração implícitas estão diminuindo. Como que está esse equilíbrio? Tá caro entrar agora? Já era ou não? Samuel chega na conversa só dando canelada, né? Não, brincadeira. Acho que são as perguntas importantes essas. Os spreads estão magros mesmo, né? Porque, óbvio, a demanda realmente está grande, né? Não é de agora. Com essa potencial mudança, na verdade, aumentou a demanda, sim. Né? Então, a gente está vendo os debêntures ficarem mais caras. Mas aí entra um outro aspecto, né? Eu tenho falado muito que, assim, a gente tem falado lá na Esparta, essa é a mensagem principal. A renda fixa, primeiro de tudo, está atrativo. Segundo, a isenção é incrível, porque isenção nesse cenário atual ela vale 2,6% ao ano. Então vamos lá. Você quer um título que é tributado, mas rende CDI mais 2,6 ou quer um título isento, mas que paga CDI? Né? A retorno líquido é o mesmo, obviamente o título CDI A, vai ser a opção. a conta ali A conta do líquido é a é mesma, isso, se você tiver um ativo que não seja isento de R e pague CDI mais 2,6 ao 0,6%. ano, ele vai dar líquido de R 100% do CDI. Isso. CDI, tá bom. E para o cara que entrar num fundo isento, né, esse ano, no ano que vem, se a alíquota média sobe de 15 para 17,5, esse 2,6 vira 3,2% ao ano, né? Para dar o 100% do CDI Para líquido de R. equalizar ali, né? Então você fala, e até faço a brincadeira, né? O pessoal às vezes fala, eu quero um negócio que é CDI mais 3, né? Eu falei, pô, tem um aqui, né? Parece que não é, porque é CDI, né, careca, mas parece que não é, mas na prática o líquido, que é o que importa, né? Então, o fato de ser o líquido é que não vale para qualquer tipo de investidor, né? Então, o investidor institucional, um outro fundo, às vezes não consegue aproveitar isso, mas você tem um veículo que transfere esse benefício para o investidor, que nem os fundos de debêntures incentivadas, pô, é uma baita oportunidade. Entendi. E aí uma outra pergunta aqui você é completamente enviesado com relação à pergunta que eu vou fazer, porque você lidera uma gestora de fundos, mas para os investidores que consigam tirar um tempo lá para estudar, investir num fundo ou investir numa debênture isoladamente, de debêntures incentivadas, né? Acho que, bom, por óbvio, eu acho fundo, mas vou justificar. Imagina que você monta uma carteira super diversificada na física com 10 nomes. Perfeito. Aí eu vou falar para você, cara, 10% de concentração, né? Na melhores hipóteses ali, 10% de concentração. Se um desses ativos der pau, e vamos combinar que pessoa física não são bons analistas de crédito, né? É um negócio super complexo. Vai que dá um problema de crédito, você vai entregar um retorno de um ano inteiro. Aí, se você entra num fundo que tem 100, 200 emissores, uma super diversificação e ainda tem um time debruçado 24 horas, a chance de você tomar uma porrada desse tamanho é muito, muito, muito menor, certo? Então, acho que de maneira geral, o fundo vem com uma diversificação e um gestor de crédito que geralmente eles não cobram caro por isso. Boa. Qual que é a principal pergunta, ou as duas principais perguntas, antes de se entrar num crédito, seja num fundo, seja num ativo direto? O que vocês olham? Cara, vamos lá. O primeiro, e já vou fazer aqui uma referência ao nome do podcast, né? Second Level, porque acho que o exemplo mais emblemático que a gente poderia ter é esse. Quando o investidor ele pega e olha um título CDI mais 5, ele vê retorno. First Level Thinking. Né? O Second Level Thinking, né, que eu acho que é um gestor de crédito profissional, ele olha o CDI mais 5 e fala, cara, tem risco pra Por que caramba. tá pagando tanto É, a mais? o ponto todo é assim,
se tem taxa, é porque tem risco. Pode até não ter taxa e ter risco. Mas assim, se tem taxa, tem risco. Essa é a verdade absoluta. Então, você olha esse nível de risco, você tem que se preocupar, né? Então, o que a gente pensa muito lá na Sparta é essa história de consistência, né? A gente prefere não errar do que acertar, né? Então, mais importante do que acertar é não errar, né? Também bem second level, assim, né? E o Howard Marks comenta muito disso. E a gente acha isso importante porque, assim, daí você tem que montar uma carteira diversificada. Se tiver uma desconfiança sobre o porquê tem aquela taxa, aquele nível de risco, tem que ficar fora mesmo. Não pode ter aquela FOMO em crédito, é mortal, né? Então é uma coisa que não pode acontecer. Então, assim, o que tem que olhar num crédito? Pô, qualidade de crédito, muitas vezes as pessoas confundem é, qualidade de crédito com reputação da marca, né? Então, acho que hoje em dia não é mais assim. Americanas é um exemplo, talvez, É, né? mas mais ainda, tinha um exemplo engraçado. As companhias hoje em dia o serviço de celular melhorou bem, né? Mas antigamente tinha assim, o cara olhava lá e falava Vivo, né? Por exemplo, aí falava, o meu operador de celular é horrível, não sei o quê, né? Hoje em dia não é mais assim a qualidade, mas você vê, pô, empresa que tem uma super qualidade de crédito hoje em A dia. qualidade do serviço é altamente questionável, mas o crédito era O seguro. crédito era muito bom, E o né? contrário, às vezes, muitas vezes Isso. acontece. Também, às vezes acontece isso, às vezes o serviço pode até ter uma impressão boa, mas do ponto de vista de qualidade de crédito, às vezes é ruim. Às vezes está muito alavancado, às vezes tem um controlador que é rico, mas a empresa não tem números que sustentam aquilo, então fica naquela, talvez, né? Então, talvez tenha uma qualidade de crédito boa porque o dono é rico, né? Tem muito dinheiro. Que é o caso das americanas, né? Também. É, Os É que ali, controladores ali eu muito acho que assim, você ricos. tinha uma questão que já tinha um balançozinho alavancado, claro, mas assim, foi uma questão de fraude, né? Acho que é um exemplo que não é o melhor desse. Mas tem outros exemplos aí na praça, né? Rodando, não vou falar nomes aqui, obviamente, mas que é isso. Às vezes a pessoa tem uma imagem de que, não, mas o dono é rico, então tá tudo resolvido. Não é verdade. Né? Um gestor de crédito mais cético, que nem a gente, vai olhar para isso e falar, cara, se não... na verdade eu não tenho que justificar por que que eu não vou investir, eu tenho que justificar por que que eu vou investir. Né? Essa é a lógica, né? Entendi. Boa, boa. O, assim, para os investidores que já estão alocados em fundos de crédito, a imensa maioria das casas, das gestoras, fornecem lá mensalmente ou trimestralmente, na pior das hipóteses, relatórios de gestão, né? As Uhum. cartas mensais, cartas do gestor. Eu chuto, é impossível ter essa estatística, mas eu chuto que a imensa maioria das pessoas não lê. É. Se as pessoas falassem assim, poxa, beleza, eu vou começar a ler, mas eu tenho 5 minutos. O que monitorar num relatório de fundo de crédito em 5 minutos para que mês a mês ali eu entenda se a minha carteira está deteriorando ou se ela está tranquila, está saudável? Olha, vou te dar duas heurísticas bem simples, assim, tá? Que seria o que eu faria. Primeiro, eu ia olhar como que tá a distribuição de rating. É bem simples. Se você não achar a parte da distribuição de rating, é porque não tem. Quanto que tem em É AAA, porque não é um AA? crédito super bom, porque se for um crédito super bom, vai ter um rating e vai ter uma nota provavelmente boa, né? Quem tiver nota boa vai querer mostrar que tem nota boa. Então, se não tiver, você já não tá na primeira linha. Só para traduzir, que quanto maior o rating médio da carteira, É. menos Se risco de você não crédito. achar uma distribuição de nota de crédito no relatório, é porque você não está falando do top de qualidade que tem no mercado, você está falando de alguma segunda linha ali que, veja, pode ter remunerações expectativas de retorno mais alto, mas com certeza tem mais risco ali. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é dar uma olhada na carteira, e assim, não precisa nem olhar a carteira inteira, mas olha as maiores posições. Né? E você vai ver rapidamente se as maiores posições, quanto que é o percentual que elas têm do Do todo. do fundo, do todo. Então, você olhou posição muito grande, né? Normalmente você está ordenado isso daí, não de forma alfabética, Em né? Um ordem gestor decrescente. sério provavelmente vai ordenar por ordem decrescente de tamanho. Então, os maiores tamanhos vão estar logo no comecinho da tabela, você vê as maiores posições e vê o tamanho delas, né? E aí tem uma questão rápida aqui para o investidor associar, né? Se ele vê que as maiores posições têm spreads altos, putz, aí é batata, tem risco pra caramba ali. Se as maiores posições têm spreads menores, né? Ou você faz uma. Se o investidor tivesse um Excel ali rápido, né? Ele pega
o percentual do PL, multiplica pelos spreads e ordena. Isso daí vai ser uma ordenação pelo risco, né? Bem grosso modo, vai ser uma ordenação por risco de crédito na carteira, né? Então, O spread é o quanto que paga acima do CDI ou isso, do IPCA, exatamente. das Desculpa não ter NTNBs. comentado isso. Tranquilo. E pegando vocês especificamente, que é uma casa mais conservadora, que trabalha com uma estratégia mais pulverizada, o que para vocês é um percentual alto já de Vou- exposição? Cara, vou dar exemplo bem do o Juro 11, né, que é o nosso maior FII infralistado. Ele não tem resgates, né, então é um fundo de condomínio fechado, então é um fundo que lida bem com liquidez, então a gente pode ser um pouco mais ousado, 3,4% é a maior posição do fundo, né, Perfeito. então acho que já dá para dar uma ideia de que uma carteira boa, né, com um risco de crédito bom, a gente tem ali 3,4% maior posição, né. Boa, boa. Tipo, você pegar uma carteira com 10 emissores, na verdade, eu acho ruim. Eu acho concentrado pra caramba, né? Sim. Tem estratégias, porra, pela filosofia de vocês, Na nossa cabeça, não a funciona. diversificação é um negócio super inegociável no crédito, porque, que nem eu falei, se mais importante do que acertar é não errar, né? Então, na verdade, eu tenho que estar protegido contra coisas que eu não sei prever, né? Uhum. Então, eh, de novo, Howard Marks, que gestor de crédito, né? O cara. Mas, mais que isso, filósofo, né, guru, tal, mas acho que ele fala isso bastante, né, ele não tem problema de admitir, e quase todas as vezes que eu vejo o vídeo dele, ele admite: "Eu não sei o que vai acontecer, eu só me preparo, né, pra esse cenário", que é muito a filosofia que a gente adota também, nessa parte. A gente não consegue prever futuro, não é nosso jogo prever futuro, nosso jogo é se posicionar para cenários incertos, né. E aí quando eu penso em crédito, né, se eu penso assim: "Eu não posso errar", diversificação é mega inegociável, né? Vou até dar um exemplo aqui, que ilustra bem, né? A gente pega Samarco, né, que foi uma, assim, uma fatalidade, né, Mineradora. super, assim, situação péssima mesmo, mas assim, era até então tido como um AAA, excelente qualidade de crédito, operação redondinha, rentável, sócios maravilhosos, Era né, Vale Vale, e BHP, BHP. né, então você fala assim, tinha tudo para ser de fato uma nota de crédito bom, mas de repente teve uma fatalidade, o negócio inadimpliu, né? Então não precisou nem ser uma fraude, né? Que nem o caso da Americanas Americanas. que a gente comentou, né? Mas assim, pô, uma fatalidade foi lá e, do ponto de vista de crédito, você tinha. Ah, não, tinha concentração, era AAA e tal. So sorry. Então, importante é você ter uma estratégia que seja robusta, né? Para qualquer tipo de cenário. Você não sabe o que vai acontecer. Se é uma fraude, uma fatalidade, um negócio imprevisto, sei lá. E a gente não consegue, os imprevistos por definição, né, eles não são previstos, né, então você não consegue falar: "Ah, vai ter um tarifaço, vai ter uma medida política, uma medida geopolítica, Um acidente um acidente ambiental. climático, ambiental, tal", muito difícil prever, então. Então, olhar no teu checklist aí, daqueles 5 minutos mensais lá do investidor, olha a distribuição dos ativos por rating, olhar as concentrações, quanto mais concentrado, mais risco o gestor está tomando. Mais alguma coisa ou essas duas já gastariam Cara, 5 isso daí é minutos? o paretão, Boa. 80% aí você ou mais já é isso daí, né. Óbvio que também costumo dizer muito que se você não confia no piloto do avião, você nunca deveria entrar no avião. Tem que confiar no gestor. Então, Tem que sim, fazer alguma diligência. inegociável também, né. Com certeza. Sobre previsões e sobre Howard Marks, tem uma frase dele que eu gosto, uma das 30, ele fala: "You can't predict, but you can prepare", né, a gente não consegue Cara, prever, mas a gente consegue se preparar, diversificar e comprar seguros e por aí vai. a gente, nossa, segue muito essa ideia, né, a gente segue muito essa linha essa filosofia, se preparar para o futuro e não prever o futuro. Boa, boa. Cara, fala um uma mentira sobre fundos de crédito que você ouve, direto e que muitas vezes prejudicam a tomar a decisão do investidor. "Ah, qual o carrego?" Boa, explica pra gente. Vamos lá, porque muito assim, se a gente pegar o mercado há 10 anos atrás, não tinha liquidez praticamente, então assim, você não tinha muita possibilidade de gestão ativa, essencialmente você comprava, casava com a posição e até vencimento, então essencialmente o carrego ele explicava boa parte do Se resultado. a remuneração média da sua carteira entregasse ali CDI mais 1,5,
podia assumir que aquele ia ser o Tira a retorno do taxa e fundo. aquele vai ser o retorno do fundo, é isso. Né? E Perfeito. Esse é era o isso. carrego. Carrego. Hoje em dia, isso mudou. A gente tem um mercado secundário super líquido, você tem abertura, fechamento, espaço para gestão ativa. Né? No caso das debêntures incentivadas, isso foi potencializado, porque você tem de um lado drivers ali de pessoa física, do outro os títulos indexados a IPCA, do outro uma liquidez muito maior, prazos maiores, né? uma dispersão maior de ratings, né? Você tem projeto, tem risco corporativo, tem um monte de coisa. Então, assim, cara, você tem possibilidade de fazer a gestão ativa de verdade, né? E então você ter ganhos de gestão ativa podem ser relevantes, como de fato é uma coisa que a gente procura bastante lá no Sparta. Então, às vezes o investidor olha assim, pô, mas isso daqui tá dando o carrego da carteira, tiro a taxa de administração, isso daí não dá nem o CDI, né? Falei, bom, primeiro que a gente volta naquele ponto de quanto vale a isenção, né? Então, assim, eu falei, cara, isso daí não é ruim, é que você não tá... Ou você é ganancioso ou não tá fazendo conta. E segundo, que na verdade, assim, você tem que entender se você vai ter abertura ou fechamento, né? Porque se você tiver... De taxas. Abertura, quando abre as taxas, o preço do título cai. Perfeito. Quando o mercado demanda mais taxa para comprar o mesmo ativo. Quando tem mais demanda, o preço sobe, né? Então a expectativa de retorno futuro cai. né? Isso é a taxa a fechar. É por isso que taxa e preço eles são opostos, né? Então aumenta o preço, diminui a taxa, né? Então diminui o spread, aquela remuneração que você tem pelo risco de crédito, né? Então quando você tem muita demanda, né? Os preços vão fechando. E ao mesmo tempo, né? Você vê a gestão ativa, ela tem mais espaço porque de fato os preços oscilam, né? E as pessoas, eu sei que todo mundo gosta de fugir da oscilação dos preços, mas isso podem ser grandes oportunidades. Para boa parte dos colegas gestores de ações que você entrevista aqui, com certeza falam, pô, tem oscilação, o preço tá barato, ainda bem que tem cara vendendo naquele preço porque eu vou comprar, né? Ou então o próprio Buffett aqui fala, se você é um net buyer, né, tomara que os preços estejam caindo. Né, porque você vai ganhar com o sucesso do negócio, com os dividendos que vai entregar, mas se você está pagando, né, price is what you pay, value is what you get, né? Não é isso? Então, a gente pensa de uma forma parecida também aqui no mundo de crédito, porque quando você tem, às vezes, uma reviravolta no mercado secundário, você pode ter grandes oportunidades, né? A pandemia foi um grande exemplo, depois com Americanas ali, Light, acho que foi outro super exemplo, naquela época tinha muita oportunidade boa, que às vezes entrega um retorno surreal. A gente comprou debênture incentivada lá em 2023, primeiro semestre, que em 12 meses rendeu coisa de 40%. Aí você fala, 40%? Uma debênture. Uma debênture não era ação. De risco de crédito muito baixo. Por quê? Tinha prazo longo, qualidade de crédito muito baixa, tinha um pouco de taxa a mais, né? Os preços estavam muito baratos. E aí, quando volta o mercado, né, o que tem qualidade costuma voltar primeiro. Né? Então, assim, as debêntures de linha de transmissão foram as primeiras que amassou de verdade o spread. Só que se você comprou... os preços subiram. Que os preços subiram. Então, você comprou com muito desconto, você teve um retorno bem significativo. Tanto que, olha que curioso, em 2023, os nossos maiores ganhos nos fundos não incentivados foram as debêntures incentivadas que a gente comprou porque era um nível de desconto tão grande que foi o que trouxe a maior parte do retorno. E aí quem falava assim, poxa, mas você está comprando um negócio com, sei lá, 200 bases, né? 2 pontos percentuais acima do título público. Pô, isso daí paga a conta, né? Foi isso que deu um retorno de 40%, né? Esse que é o... Então, eu acho que é importante o investidor, acho que se desvencilhar dessas visões, às vezes, um pouco equivocadas ou simplistas de que, me fala quanto é o carrego. Por outro lado, né, quando você pega uma estratégia com mais risco, né, o carrego pode, de fato, explicar bastante, desde que a perda seja zero. E aí o grande desafio do gestor mais high yield, eu acho que é fazer a perda ser zero ou muito pequena, né? Não dá para contar com isso, né? Acho que tem que estudar e ter controles, almejando isso, mas você assumir perda zero a vida toda é Às vezes difícil, eu vejo uma frase que me choca, né? Que as pessoas às vezes têm aquele otimismo de achar que a ausência de volatilidade é a ausência de risco, né? Então, às vezes o cara olha o fundo lá mais high yield, né? Ele não balança quase nada. Não balança, então não tem risco, né? Aí você fala, entendi. Né? O pior é que só de você jogar a frase de volta pra pessoa, ela fala assim,
ela já sente, né? Ela fala, é verdade, né? E por outro lado, tem gente que fala assim, não, vou investir no high yield porque oscila menos, e daí eu não tenho que ficar explicando, né? Eu não tenho que sentir quando oscila, o mercado high grade oscila, né? Eu falo, poxa, quem poderia imaginar esse tal do termômetro? Ele é um cara chato, né? Acho que fazendo essa analogia com o termômetro, né, pegando os fundos de crédito high grade, são os mais conservadores, e tem uma liquidez muito maior no mercado secundário, é, conforme as transações acontecem, os preços das carteiras dos fundos são atualizadas. E se Sim, você está atualizando os preços todo dia, ele vai ter algum balanço ali. sim. Agora, se você tem menos negociações, vou exagerar aqui, a cada 6 meses, você vai ficar 6 meses sem ter nenhuma remarcação ali. Mas não quer dizer que em 6 meses não deteriorou ou não melhorou o ativo, né? Perfeito. Aí eu vou trazer um assunto que às vezes pode parecer polêmico, né? Boa parte dos gestores de crédito, né, eles costumam falar que fazem originação e que isso é um diferencial, né? Então o cara vai lá e fala assim: não, pô, imagina, eu vou tirar os intermediários e vou fazer a alocação direta. Como se fosse uma grande bala de prata, assim, como se fosse aquela nota de R$ 100 no chão que é só ir lá e pegar. De ele conseguir trazer créditos para a carteira dele que Isso. nenhum outro gestor está trazendo. Para ser muito justo, não que não tenha gente que faça isso muito bem e que tenha, de fato, os caminhos para fazer isso de maneira adequada, mas assim, que é inexorável é que se você tem 100% de um ativo e ninguém mais tem ele, você não tem negociação desse ativo e a referência de preço muitas vezes pode ser prejudicada e talvez não tenha volatilidade e talvez numa deterioração do crédito você esteja casado com aquele problema, né? Então, a gente gosta muito da ideia de nunca ser dono de uma emissão, né? De nunca ter uma participação muito relevante, inclusive, numa emissão, porque a gente gosta da liquidez, a gente gosta dessa gestão ativa e a gente costuma dizer que o nosso deal não é com o tomador do crédito, com a empresa, o nosso deal é com o investidor, né? Então a gente está lá defendendo os interesses do investidor, o que significa que se tiver uma deterioração de crédito na empresa que a gente venha a identificar, né, a gente vai vender para alguém, né? Então, aí às vezes até o investidor fala, pô, mas você vende para alguém? Daí eu falei, possivelmente vai parar numa hora até numa mão de uma pessoa física lá numa, Na em ponta algum final. lugar, né? Mas assim, se eu identifiquei, eu tô fazendo o que o meu investidor espera que eu faça, dever fiduciário, que é lidar com a questão. Se eu identifiquei que tô desconfortável, pode ser que tenha um problema, posso até estar errado, mas na dúvida a gente vende e não paga para ver aqui no Brasil. E então a gente gosta da liquidez por causa disso. Se você tiver casado com a posição, o que que vai acontecer? Você vai ter que resolver o problema de alguma forma, negociar com a empresa e tal, Gastar que é dinheiro um com caminho, de novo. advogado. Tem gente que sabe fazer isso muito bem, tem estruturas preparadas para isso, mas não é o que a gente sabe fazer bem e nem o que a gente quer fazer. Eu perguntei sobre uma mentira, né? Já falei umas Dos aí. fundos. Agora eu queria fazer uma outra pergunta que era um erro dos investidores que se repete. Nosso mercado é cíclico. Infelizmente, o Brasil é muito cíclico, né? Os ciclos são muito agudos. O juro foi para 2%, voltou para 15%, uma aberração global. Acho que é um case de Harvard negativo. E como o mercado é muito cíclico, isso afeta as empresas e afeta também o comportamento dos investidores. Olhando vocês com estratégias de crédito desde 2010, são 15 anos, talvez vocês tenham pego aí 2 ou 3 ciclos completos de crédito, que às vezes demoram 5, 7 anos, né? O que são erros dos investidores que vocês notam nesses diferentes ciclos? Bom, Os principais, né? Tem muitos sim. erros, mas um ou dois principais. Tem um que não, eu tenho certeza que não se aplica só ao crédito, que é o retrovisor, mas esse assim é mais amplo e mais fácil de entender. O cara olhar o retorno, tipo, você pode falar para o investidor retorno passado na garantia de retorno futuro, mas assim, o cara vai olhar o retorno passado, porque é o que tem. E se você não sabe analisar mais profundamente, é nisso que ele vai se basear para tomar decisão, né? Mas acho que um erro comum também é, é achar que uma liquidez melhor, um prazo de resgate menor é melhor. E é muito louco isso, porque eh, Um se fundo com prazo de resgate em D mais um, melhor do que D mais 30 isso, dias. porque assim, eu posso sair antes, né? Mas aí também é outro exemplo maravilhoso de second level aqui, né? Porque assim, o cara que tem aquele pensamento mais linear fala: "Pô, se eu posso sair antes, é melhor". Aí o que que acontece pro cara do second level thinking, né? Que ele vai falar assim: eh, "Poxa, se todo mundo pensar que sair antes é melhor,
Mas todo mundo sai ao mesmo e tempo? todo mundo eventualmente vai querer sair antes, todo mundo vai no teatro e quer ficar perto da portinha porque, né, quer estar perto da saída, a hora que der um problema, todo mundo vai sair. Daí vira um problemão, né? Então, os fundos com alta liquidez, né, mas que têm carteiras de crédito, eu acho que eles são, eles não fazem um bom, eles não entregam um bom valor para o investidor, né, de maneira geral. E eu acho que quando você confia na capacidade do gestor, e que eu acho que é uma condição essencial para investir no fundo, e você tem uma estrutura que dá as ferramentas para o gestor conseguir agregar mais valor ao longo do tempo, né? E aí, uma frase que a gente fala muito aqui, que no crédito high grade o principal fator de risco não é crédito, é liquidez. Então, assim, é o preço no mercado secundário que eventualmente pode dar uma bagunçada e que pode gerar grandes oportunidades. Então, às vezes você tem que estar mais leve, às vezes você tem que estar mais pesado. Acho que o investidor não é um bom cara para fazer isso, mas acho que se ele tiver com um bom gestor para fazer isso, né, e tem vários gestores que eu considero bons fazer isso, a gente acho que está entre eles, eh, se preparam para isso e fala, cara, se tiver uma oportunidade no mercado, tem que estar preparado para comprar. Ali, talvez seja a grande transferência de riqueza que existe entre os investidores de crédito, seja ali, né? Porque é quando os impacientes vão passar riqueza para os muito sofisticados, né? Os Para os pacientes, investidores é, pacientes. sim. Então, se você estiver preparado para isso, eu acho que faz parte de uma estratégia mais sofisticada, uma gestão mais ativa para você capturar valor dentro do crédito, mantendo um carrego baixo, um nível de risco sob controle, né? A analogia fácil de entender aqui que todo mundo quer comprar a nota de R$ 100 por 90, né? Ou no jargão do crédito, né? Todo mundo quer comprar o risco de CDI mais 1 por CDI mais 5. Quer comprar um crédito bom descontado. Quer comprar alguma coisa com desconto. Perfeito. Falando aqui, falando de mentira, de erros, né? Eu queria ouvir de você um caso de autópsia, ou muitos chamam de post-mortem, né? Uhum. Um erro que vocês tiveram olhando um crédito que era bom. Se quiser falar o nome fica até melhor, mas Eu assim, não vou falar o você deu o nome, exemplo de Samarco, que não necessariamente vocês tinham, né? não Samarco não tinha. tínhamos, eles não tinham título local. Samarco era uma empresa AAA, pô, Vale e Rio Tinto eram donas, supercapitalizada, papapá. Teve um desastre ambiental e a empresa, assim, quebrou. Eu não sei se de cada R$ 100 que eles deviam, se eles pagaram 10, 20, deu pau. Em andamento ainda. Tem um caso de Tem. erro, A gente assim, tem um que caso, puniu a vocês? gente costuma dizer, eh, a gente costuma dizer lá na Esparta, o termo que a gente usa é filé mignon, porque, assim, uma vez ofereceram pra gente uma debênture que era assim, era um grupo que estava numa situação bastante complexa, mas que tinha uma operação específica que era o filé mignon do grupo, Tá. né? E que, poxa, aquela operação ali era a parte boa do grupo, né, e tal, e que tinha tipo, os números bons, né, as garantias e tal, né? Obviamente, eh, assim, vamos dizer que além do entorno estar bagunçado, né, acho que teve um cenário macro adverso ali também e outras questões que atrapalharam a empresa, que eram imponderáveis, mas que o fato é que, a hora que deu pau, você não estava mais no filé mignon, você estava junto com todo mundo, porque todos os outros credores do resto do grupo pulam em cima, e daí a decisão é mais complexa e tal. Então, assim, e no final, isso, foi um caso que virou uma RJ depois, etc, tal. A gente, felizmente a gente tinha uma posição muito pequena, né, quando isso aconteceu tinha menos 0,2% do PL, mas foi um caso, que mudou a nossa forma de atuação dali para frente, né, então Qual foi o erro e o que que isso então, gerou de o erro foi mudança? acreditar no filé mignon, né, e a mudança Que um foi que pedaço bonzinho não, ia segurar o todo ruim. tem uma operação boa no meio de no meio de um monte de problema, senão a gente não faz mais, não tem e e daí o que que a gente mudou de fato? A gente passou a olhar sempre, fazer análise até o nível do controlador. Porque a hora que dá pau, né, o controlador ele vai tentar otimizar o dele. Perfeito. E aí, assim, ele não vai tentar otimizar o coisa, ele vai contratar o advogado que precisar e tudo para resolver a otimização dele, né. Então, se você olhar na visão do todo e não estiver confortável, a gente não investe. Então, se você estiver confortável, né, se tiver um
um cenário mais razoável do ponto de vista do controlador, ok, que a gente está confortável que mesmo que seja um filé mignon com uma situação às vezes um pouquinho mais delicada do lado, mas que aquilo é muito relevante, aí sim a gente pode investir, né? Então, eu diria que esse daí foi um caso que mudou nossa forma de atuação como um todo, depois de passar por um problema. Acho que casos, sempre que tem um problema, a gente tem que tirar quais as lições. Ulisses, quando dá pau num crédito, quando sai uma notícia muito ruim, um balanço muito ruim, uma denúncia arrolando a empresas que estão investidas ali, denúncia, né? Não quer dizer que comprovou nada. O que é o manual de estresse de vocês? Nas primeiras 24 horas, saiu uma notícia ruim envolvendo uma empresa, seja um resultado ruim, uma aquisição que pode prejudicar um crédito que vocês têm. Que é o manual para vocês lidarem com casos perigosos ali nas primeiras 24 horas? Normalmente, pelo menos no tipo de crédito que a gente tem, que são os créditos mais de melhor qualidade, né? E que daí você não tem como atuar necessariamente no crédito, normalmente, assim, sai para todo mundo. O mercado de Perfeito. crédito, acho que ele acaba sendo bem eficiente do A ponto de vista notícia sai ao mesmo tempo a todo mundo. sai para todo mundo, né? Porque era um imprevisto normalmente, enfim. E, então, se é uma surpresa negativa, né? Tipicamente ela sai para todo mundo. Se ela não sai para todo mundo, você tenta vender, mas tipicamente ela sai, então você não tem mais saída. Então você tem que, eu acho que o segredo ali para um gestor, né, é você entender como que isso vai impactar o fundo, né, ou a carteira na qual ele está, e se você está preparado para esses impactos. O que é preparado para o impacto? Como que isso pode afetar o passivo do fundo, né? Então, se o fundo vai ter resgate, se não vai, como que você vai comunicar isso para os investidores? A gente tem uma preocupação grande com comunicação. Se a gente acha que está fazendo um trabalho bem feito, está num business que essencialmente é de confiança, você tem que ser transparente. Então, assim, o que está acontecendo isso, não está acontecendo isso, expectativa é essa, aquela, a gente está sempre se preparando para comunicar os investidores de qualquer adversidade que acontecer. Muitas vezes, quando tem algum fato desse, né, a gente não estava prevendo, né, e de repente sai, a gente tem que dar essa notícia para os investidores. Prefiro que eles saibam pela gente do que por terceiros. Então a gente tem que estar um passo na frente. E preparar também do ponto de vista de caixa, né? Se for um fundo que tem prazo de resgate e tal, pode ser que abra. Se for um fundo que está na carteira de muitos gestores, pode ser que tenha impacto no mercado como Mas um se for um todo. ativo que muita gente tem, vai ter Então, muita gente tentando vender. vou dar um exemplo, né? Quando a gente viu lá os problemas de Americanas e de Light, né? Vocês tinham alguma das duas? A gente tinha Americanas e não tinha Light. Light foi aquela vitória típica do gestor de crédito, né? Deu pau e a gente não tinha, né? Mas a gente desinvestiu 6 meses antes, né? Então, numa situação específica lá que a gente estava bastante incomodado quando aprovou uma lei nova e tal, a gente picou a mula. Foi um caso em que a gente identificou o problema e o mercado estava normal. Então a gente desinveste, né? Uhum. Agora, quando sai, por exemplo, caso uma americana, não Perfeito. tinha muito o que fazer. O que a gente fez? Caixa, né? Pô, isso daqui, Americanas tem, sei lá, mais 50 gestores, tem isso na carteira, posições relevantes, não sei o quê. Cara, vai fazer azedar o ambiente como um Não todo. vai ter saída Então, para assim, quase o ninguém. problema não é com a Americanas, né? O problema é com a dinâmica da carteira. E tem dois pontos de vista aí, né? Um é saber se você tem que fazer vendas, né? Então, melhor você conseguir vender coisas antes do que depois, nesses cenários, se você precisar fazer isso. Ou se você está preparado para, no caso de ter uma abertura de spreads, né, os preços caírem, você efetivamente conseguir comprar as oportunidades, né? A gente olha esses eventos, né? É bem a ideia do crise e oportunidade. Putz, a gente é indissociável para a gente, né? Então, a gente tem que primeiro estar num lugar seguro para aproveitar a oportunidade, né? Então, No caso de americano especificamente, o que vocês cara, a gente fizeram? fez caixa pra caramba e Mas de vocês tudo. vocês não queimaram papel? Queimar entre aspas, né, venderam a qualquer Não preço ou tinha, não? né? Tipo, Não tinha liquidez, ninguém queria comprar? não. Notícia saiu pra todo mundo, né? Então não tinha o que fazer. É que teve gente querendo comprar cada R$ 100 por R$ 10, por R$ 12. Isso, mas daí nesse preço também a gente já tinha uma. Putz, nesse preço não tem mais o que fazer e não é que tinha liquidez sobrando nesse preço, né? Uhum. Então, assim, o impacto já tinha acontecido. Ali o que a gente fez foi fazer mais caixa e foi até engraçado, né? Porque, pegando aqui bem o detalhe de como foi aquela época, a gente fez caixa pra caramba,
Aí os preços eles abriram um pouco, mas não abriram tanto quanto a gente esperava que pudessem abrir os Do spreads mercado como um todo, do né? mercado como um todo. Aí a gente falou, putz, a gente se preparou e não aconteceu a bagunça que a gente esperava que. Não, vamos. Mas tudo bem, a gente se preparou, deixa aí, não vamos sair alocando, né? Vamos dar um tempo. E aí nessa começou a surgir o boato de Light, né? Que eu acho Que que. foi em março, né? O Americanos foi em janeiro, Light foi em março, se não me Isso. engano. E aí ficou naquela, sai no cara de que sabe as notícias rápidas, né? E daí a empresa nega no começo, fica aquela situação ruim, mas aí começou a azedar de verdade o mercado. E aí ainda bem que a gente tinha feito caixa, né? Porque aí foi quando abriu de verdade. Então é engraçado que o que abriu, no caso de Americanas, teve evento, 2 dias depois estava valendo 10%. Então Cara, assim, não teve, sabe, não deu tempo de fazer bem nada. maquiavélico, notícia ruim de uma vez, pau, acabou. Então não tinha muito o que fazer também, já foi, sabe? No caso de Light, né, o que aconteceu foi que, assim, ficou aquela fase de negação, depois a falta de informação, depois aquele mau gerenciamento, aquela situação de incerteza, né? Assim, a questão toda aqui do ponto de vista do investidor, incerteza. E aí levou, putz, vai caindo o preço todo dia, Uhum. né? Putz, Deteriorando aos poucos. terror sem fim, Perfeito. né? Ó, e aí foi quando o mercado foi azedando, né? Porque você tem um ambiente de incerteza, vai piorando todo dia uma notícia ruim nova, até que as pessoas vão abrindo mão, quero sair, não quero mais isso, será que eu saio, será que eu não saio? Os gestores vão vendendo mais coisas, vai abrindo e tal. Então, assim, foi uma situação delicada. Boa, boa. Trazendo um pouco para o momento atual aqui, que não é o nosso foco, mas eu acho bacana perguntar para você. Olhando o mercado de crédito de uma maneira mais ampla, a gente falou um pouquinho do mercado de debêntures incentivadas, que estavam com preços mais esticados, né? As debêntures mais caras, por consequência, a remuneração mais baixa, mas isso permeia outros tipos de ativos também, Uhum. os ativos não isentos. Como que vocês estão olhando, né, como especialistas em crédito, o mercado de crédito de uma maneira mais ampla, né? Tem um grande amigo que mandou uma mensagem esses dias, poxa, Samuel, tô com medo do crédito, vai dar problema, o juro tá alto há muito tempo, as empresas estão tendo dificuldade de se refinanciar, de pagar os juros. Como tá a cabeça de vocês para o crédito de uma maneira mais ampla? Concordo 100% com seu amigo. Assim, a gente está preocupado, e o que que a gente faz a respeito? Uma postura mais cautelosa, né? Então, aí que vem o que eu falei lá do erro de olhar carrego, né? Eu acho que quando o gestor, né, ele tem duas formas de atuar. Ele pode, se as taxas estão ruins, né, ele pode ficar mais conservador, e aí ele está quase que chancelando que o retorno dele vai ser um pouco menor mesmo, mas eu acho que ainda vai ser ok, né? É isso a conta que a gente faz. E tem o outro cara que, não, eu tenho que manter carrego e tal, porque no curto prazo o que vende mesmo é carrego, né? Tal. Então, assim, o cara que tá olhando curto prazo, ele vai falar, não, vou dar uma alongada pelo menos, que pelo menos eu consigo manter o nível de taxa. Vou conseguir pagar a taxa de administração, pelo menos. O alongar, esse cenário que você está falando ele tem lá uma carteira que na média tá rendendo o CDI mais meio, ele fala, puxa, tá muito baixo porque eu cobro 0,80 de taxa de administração, se eu rendo o CDI mais meio bruto, tiro 0,80 de taxa de administração, em tese eu vou ficar abaixo do CDI. Isso. Para contornar isso, dado que os ativos bons estão com essa taxa baixa, ele vai para títulos de 10 anos, 12 anos, 15 anos, que tem que pagar mais porque são mais arriscados. Só que ele está Exato. aumentando o risco da carteira. Perfeito. Eu diria que, assim, se a gente pegar os não isentos, né, acho que não vai chegar na situação de ficar abaixo do CDI, porque de fato, se chegar abaixo do CDI o retorno esperado do investidor, aí é porque é líquido, né? Aí eu acho que o investidor tem que sair mesmo, e o próprio gestor vai tomar esse passo antes e vai falar, cara, agora é a hora de desinvestir. Pelo menos eu acho que um gestor sério vai falar isso. Uhum. Agora, por outro lado, fica essa história, né? Se eu alongar, buscar prazos maiores, risco maior, vou conseguir taxa maior, risco maior. E aí, pelo menos, eu vou falar que eu tô com o meu carrego bom, curto prazo. E de novo, né, esse negócio de crédito. No curto prazo, quem rende mais, tipicamente, é quem tomou mais risco. Não tem Porque tá com milagre. carrego maior. Então, beleza. Então, às vezes, você pega aí. Sabe a história dos rankings, né? Nada pior do que ranking para um analista de fundos, né? Mas, A assim. gente divulga todo mês lá, Não, mas sem assim. julgamento. Não,
beleza, mas vamos lá. Quando o cara pega. É que você faz um negócio ainda legal, que é exatamente o que eu vou falar. Tipo, quando o cara pega o retorno do curto prazo ali, aí ele pega lá, quem que é o melhor? Tipicamente, o cara que tá nas primeiras posições, ele é o cara que ele costuma oscilar entre as primeiras e as últimas posições, porque ele é o cara que toma mais risco, né? No curto prazo, às vezes acontece isso. Como às vezes a volatilidade no crédito é menor, então o bonitão lá do topo do ranking do curto prazo, esse cara é o que tá tomando mais risco, né? Aí você fala, pô, mas ele tem consistência no primeiro quartil, né? Aí você fala, tá tomando mais risco, né? Quando na verdade o que vale muito, né? Howard Marks, cara, vou chutar aqui, cada 2 anos ele coloca isso em um dos memos deles, né? Tipo, ele fala sempre a mesma historinha tal, assim, porque é uma lição importante para os investidores. O que importa não é o ranking de curto prazo, o que importa é o resultado que atinge no longo prazo, e tipicamente o melhor no longo prazo é quem tem mais consistência, né? Então, o exemplo que ele traz sempre lá do gestor de ações, que estava sempre no segundo quartil. É um endowment. Isso, endowment, Ele exato, estava num exato. congresso lá nos Estados Unidos com vários Ele endowments, sempre dá esse exemplo. que é E muito genial. mas esse é o ponto importante, né? O cara tá sempre no segundo quartil, daí você vai ver e pau, no longo prazo ele é top 5%. Só para quem não conhece essa história, né? Ele estava um dia no congresso lá com vários endowments, fundos de pensão e tudo mais. E aí ele estava vendo um palestrante que contou, eu não vou lembrar os números exatos, mas ele falou que assim, em 13 anos, esse endowment, né, a carteira de investimentos deles, nunca tinha ficado numa posição de 1 a 100, né? Que 1 é o melhor e 100 é o pior. De 1 a 100, eles nunca ficaram acima do 23, 24, mas eles nunca tinham ficado abaixo do, sei lá, do 37, do 40. Então ele era um cara de segundo quartil consistente. Por 13 anos, eles nunca saíram desse intervalo. Nas avaliações anuais. Nas avaliações anuais. No acumulado dos 13 anos, eles viraram o número 3. Olha que Ainda sensacional. bem que você já trouxe o exemplo exato, mas é exatamente isso. Porque é matemático isso daí, né? Assim, a questão é que o termo técnico, né, ruína, né? A ruína, ela custa muito caro, né? Então, às vezes você tá lá sempre em primeiro lugar, né? Cara, o fundo, você vê, a gente já passou por isso, né? O Espartacíclico lá atrás, né? Às vezes ele tava no topo do ranking, às vezes era o último também, assim, É um era fundo multimercado porque é o cara muito muito arrojado. risco, né? Porque, óbvio, é muito risco, né? E aí, isso daí foram as lições aprendidas, né? E quando você tem uma consistência grande, né? A gente entende que é o que vai fazer você chegar mais longe no longo prazo, que é o que importa, né? Então, é aquela história, às vezes as coisas que mais funcionam não são as mais glamorosas e nem aquelas que a gente conta no bar com mais, eh, com mais satisfação, né? Mas são as que funcionam, né? Então, pô, longo prazo, risco comedido. Aqui no Brasil se paga muito para não ter que tomar muito risco, né? Você remunera demais o investidor para não tomar muito risco, já nas taxas dos soberanos, tal. São escolhas do país, né? Mas é isso. O que é uma visão sua sobre crédito? Não sei se tem, tá? Tem alguma visão de você sobre crédito hoje que diverge da média do mercado? Mas que você fala, pô, daqui 12 meses pode me cobrar. Vocês têm alguma convicção ou não tem nada tão fora Cara, assim, é da que eu média? vou te falar que a gente acha que os spreads estão amassados e que tem um risco aí deles abrirem em algum momento, mas eu diria que isso é mais próximo da média hoje, né? Tá? Não, Tem eu uma- acho que a gente tem até um certo nível de prudência que eu falei. Eu acho que também temos bons gestores no nosso mercado e acho que boa parte das pessoas estão mais conservadoras. Aqui, acho que o ponto emblemático para o investidor é taxa de juros alta é bom para o investidor só quando a contraparte dele é o dono da impressora de dinheiro, no título público. Mas fora isso, se tiver uma empresa do outro lado, alguém que está pagando esse juro, cara, Vai taxa mais sofrer. alta é mais risco. Tipo, simples assim. Então, se é mais risco, cara, assim, você quer investir em high yield hoje? Eu quero distância disso, né? Porque nesses níveis de taxa de juros, não sei por quanto tempo vai ficar, para onde a gente está indo. Acho que não é o momento mais interessante para fazer esse tipo de investimento, né? Então a gente tem ficado no high grade e no high grade mais conservador mesmo. Então, assim, topo taxas menores porque, cara, o grosso do retorno não tá vindo
do spread de crédito, do high grade, está vindo do nível de taxa de juros soberano. Tanto que a gente fala, pô, me perguntaram outro dia, Ulisses, vocês estão agregando muito mais valor hoje ou em outros cenários, né? Quando os spreads estão mais altos. Eu falo, cara, a gente agrega muito mais valor para o investidor quando as taxas de juros estão mais baixas. Eu prefiro, né? Pode parecer contraditório, né? Paradoxal, um gestor de renda fixa falando, prefiro taxas de juros mais baixas, porque eu acho que você tem todo um ambiente mais positivo, tomada O de risco para as risco, empresas é mais menor. empresas, você tem riscos menores, você tem mais alternativas, empresas fazendo mais projetos, etc. Então, eu acho que é isso. Mas não sei se eu não sei se isso destoa tanto da média do que as pessoas acham. Uma coisa que a gente tem acreditado, espero que tá certo, a gente tem falado que os fundos atrelados à inflação, a gente acha que são bons cavalos, principalmente nas debêntures incentivadas. Porque você mistura a isenção com taxas historicamente altas nas NTNBs, né, e a gente espera que os spreads de crédito não atrapalhem. Boa. Você falou em vários momentos aqui, né, sobre crédito, o high yield mais arriscado. Vocês claramente são uma casa mais conservadora nas estratégias de crédito. Mas é muito comum que, à medida que as casas vão crescendo, esses créditos mais conservadores, eles vão ficando meio que vai batendo lá o que a gente chama de capacity da gestora, né? E ela tem que fechar eventualmente as estratégias ou diminuir bastante o ritmo de captação e abrir novos mercados. E é comum a gente ver as gestoras às vezes começando com uma estratégia de crédito menos arrojada, ganha confiança, contrata time, aumenta controles, sistemas e tudo mais, e se sente ali à vontade, ou habilitada, ou capacitada, para ir para esse crédito mais arrojado, mais longo, né? Fundos com prazo de resgate em 180 dias, 360 dias. Vocês poderiam ter feito isso há alguns anos atrás já, Uhum. e ainda insistem, e se mantêm, né, nessa decisão de não fazer. Por que empresarialmente, né, ou filosoficamente, vocês ainda, não sei se isso pode mudar no futuro, mas por que vocês não quiseram ir para essa escala mais apimentada de risco de crédito? A gente tem que entender quais são os nossos diferenciais. E acho que a gente tem um time bem robusto hoje, muito focado no nosso mercado de high grade. Eh, Às vezes aparece, pô, mas faz bonds lá fora, né? Putz, não é o que a gente sabe fazer, não vemos um diferencial que justifique. Pô, agora tá na moda FDIC, vamos fazer. Tal. Também não temos vontade de fazer, porque a gente vê que a sinergia que tem é muito pequena e às vezes podem criar conflitos, né? Então, muita gente fala assim, pô, é originação. Cara, a gente é uma casa pró-investidor e não pró-tomador. Então, originação, tipicamente, eu entendo que o cara está trabalhando mais para o tomador do que pro Você está investidor. dando uma solução de crédito ali para quem Tá precisa. levantando capital para alguém, né? Então, eh, existe quem faz do ponto de vista do investidor isso, está alocando capital do ponto de vista do investidor, mas o que mais tem por aí não é isso, né? E a gente entende que tem muito pouca sinergia, né? Você vai indo para o high yield, você sai daquele modelo que tem que ter um monte de engenheiro analisando um monte de dado, um monte de número que vem de tudo que é lugar, que é o perfil do nosso time, e começa a ir pro, putz, tem que ter um advogado que vai amarrar isso, a garantia tal, porque a cabeça do juiz vai ser essa, quando for executar não sei o que tá. Então começa a entrar em outra seara, né? A gente chegou até, no passado a gente chegou a até fazer um FDIC com essa cabeça, né? Vamos fazendo mais coisas. E, assim, a gente não teve exatamente o resultado que a gente esperava, não foi horroroso, mas não foi o que a gente esperava. E a gente entendeu que realmente as sinergias que tem são pequenas, então, felizmente, a gente fez aos poucos, com muito critério. Mesmo assim, a gente viu que não ficou claro o que seriam essas sinergias, a gente voltou atrás e hoje tem bastante convicção que, assim, onde a gente realmente tem um diferencial é nessa questão do high grade. E mais ainda, a gente foi vendo os caminhos, né? Porque acho que empresarialmente tem sempre essa questão de você falar assim, pô, eu quero continuar crescendo. E se o capacity está sendo uma restrição, como eu faço para crescer esse capacity? E aí você tem que tentar entender realmente o seu negócio para saber aonde que você pode crescer. Então, quando a gente foi tendo mais clareza que o principal risco não é crédito, é liquidez. Então, se a gente trabalhasse com estruturas mais sofisticadas, condomínios fechados, prazos,
eventualmente fundos exclusivos, etc. Foi como a gente foi mudando nossa cabeça de 2019 para cá. A gente consegue agregar mais valor para o investidor. Se a gente consegue agregar mais valor para o investidor, nosso investidor vai estar com a gente por mais tempo, vai estar mais feliz, etc. Desde que eu deixe bem claro para ele o porquê eu estou fazendo isso. Então você vê, de lá para cá, a gente achou formas novas de aumentar nosso capacity, né? Que fundos exclusivos, fundos listados. Os listados, em especial, para a gente foi uma mudança bem significativa, porque você sai daquele modelo de vai tendo captações em condomínio aberto, pode ter captação todo dia, ou uma boleta específica e tal, para um modelo de tem que fazer uma oferta pública, né, de captação e tal. Toda uma forma diferente de se comunicar, por exemplo. Então você tem que, sei lá, a gente foi entender que a gente conseguia agregar valor num fundo listado, principalmente para pessoa física, né, e que muitas vezes é assim, pô, mas o investidor mais sofisticado, né, ele quer ter o melhor produto. Para o investidor mais sofisticado, eu faço um fundo exclusivo, né, sei lá, um institucional. É ali que eu vou agregar mais valor para ele. Para o investidor pessoa física, um condomínio fechado, acho que é onde eu vou agregar mais valor. Se for listado, acho que agrego mais valor ainda, né? Então, a gente investiu bastante do ponto de vista de empresa, a gente mudou toda a nossa forma de os controles internos, etc. com isso, né? Eu diria até que, assim, quando a gente pega aquele Play to Win, né, de estratégia, né, do Roger Martin, né, você fala assim, pô, tem aquela cascata de escolhas, né, estratégias são escolhas, né, a gente, assim, e uma das partes lá ele fala quais são os controles que você tem que ter, os sistemas de gerenciamento que você tem que ter, quais são os seus diferenciais, né. Na hora que você consegue fazer uma análise dessa para dentro, né, e que eu acho que é muito o papel do CEO e de um time, né, de uma empresa que está mais madura empresarialmente, você consegue avaliar isso e falar assim, pô, então eu vou fazer escolhas assim, vou mudar meus sistemas de controle dessa forma para me preparar para conseguir fazer isso. Meu time de gestão, né, acho que a gente tem um time de gestão fantástico, a gente continua usando toda essa produção intelectual, né, esse trabalho que eles fazem, e você consegue direcionar a empresa buscando novos mercados, mas não necessariamente partindo para, sei lá, soluções que não têm sinergia com a sua equipe de gestão, por exemplo, né? Então, a gente acabou fazendo essa escolha. Você tocou em vários pontos aí mais empresariais. A minha pergunta foi, na verdade, nessa direção também já, né? E vocês, para mim, não é porque eu tô aqui na tua frente, são um ótimo exemplo, bem sucedido, de profissionalização da gestora, né? É muito comum a gente ver nas gestoras independentes do Brasil um nível de institucionalização mais baixo. Então, a maioria das gestoras independentes não contam com a figura de um CEO, a maioria das gestoras independentes são dependentes de um sócio específico ali, maior, que se ele decide sair ou ter algum problema, isso prejudica a gestora como um todo. Não foi o caminho que vocês trilharam, né? Vocês tiraram, na verdade, ao longo dos anos, a dependência de uma pessoa principal e passaram a confiar nos processos e nos times, né? E não em pessoas. Perfeito. Foram para um caminho de aumentar bastante, né? É fácil falar, é óbvio querer ter fundos listados, mas é muito difícil de implementar, né? E fundos listados, para quem não entende tanto assim, ele tem uma beleza para as gestoras que eles não têm resgate. Se o cliente quiser sair de um determinado fundo listado em bolsa, ele precisa vender para outro investidor. Mas sempre vai ter alguém comprando, né? Não tem resgate. Então isso dá uma previsibilidade de receita para a gestora sensacional. Vocês tiveram sucesso na sucessão, né? Teu pai começou a empresa lá atrás, você e seus irmãos vieram assumindo ao longo dos anos com profissionalização. Então vocês são um case muito bem Não só sucedido. irmão, mas outras pessoas, Não, né? você com seus Outros irmãos e outras executivos. pessoas. Quantas pessoas na empresa hoje? São 40. 40 pessoas. Mas é um case muito, muito bem sucedido empresarialmente. Não quero aqui falar e eventualmente trazer azar nem nada disso, que continuem evoluindo e melhorando, mas até hoje o que vocês fizeram foi muito legal, né? E o que eu pontuo aqui? Acho que inovação de produtos, né? Vocês, me corrija se eu estiver errado, vocês foram a primeira casa a lançar um fundo de debêntures incentivadas com hedge para o CDI? Sim, e pensando muito assim, que na época, ó que é simples, né, depois. Pô, todo mundo queria os fundos CDI, porque CDI ninguém bate aqui no Brasil, né? Pós-fixados, sim. A gente chama lá de queniano. E todo mundo queria o CDI, e daí eu olhava os fundos que são isentos, que é uma coisa que todo mundo gosta, seja por fazer conta, seja por Mas não qualitativamente. gostava da Só oscilação que de preço. os preços, o que acontecia era indexados IPCA, e daí quando oscilava
as NTNBs, a taxa subia, os preços caíam, começava a ter resgate. Daí o movimento contrário, né? Elas subiam, aí começava a ter Aporte. captação, né? Só que não tinha assim uma consistência boa. E a gente falava, pô, enquanto isso, os fundos CDI estão lá captando, por quê? Porque o CDI não oscila, né? Então, se a gente conseguir expurgar o grosso do risco que tem nessas A debêntures, volatilidade. né? E a gente faz isso com derivativo, a gente tira o risco de mercado delas, deixa só. A gente falou, pô, isso daqui é uma mudança significativa. A gente foi o primeiro a fazer, hoje, só para ter ideia, dos 200 e tantos bilhões de reais que tem em fundos de infra, 65% são fundos com hedge, são fundos CDI, Olha só. né? Então, a debênture incentivada ela precisa ser IPCA, o fundo não necessariamente precisa, o gestor consegue implementar isso. E mais que isso, né? Porque isso também abriu o nosso mercado, porque depois a gente hoje trabalha com vários fundos que têm indexadores diferentes. Um é IPCA, temos até um fundo pré-fixado, né? Tem fundo pré, tem IPCA, tem CDI, depende do tipo de do que você está buscando e até da visão que o investidor tem, vai buscar um ou outro. Boa. Mas sim, eu falei tudo isso porque empresarialmente, de fato, vocês implementaram várias coisas bacanas, né? Uma delas, que talvez tenha engendrado e todas as outras, é até a figura do CEO há muito tempo, né? Uhum. Você tá lá como CEO na Esparta desde quando? Ah, a data exata, né? Mas não, mais ou menos. Mais 15 anos pelo menos, né? Então, 2010 aí, 11. em 2010, né, que a gente começou essas mudanças mais estratégicas, né? Eu já estava fazendo esse papel. E aí eu acho que é importante, assim, Deixa eu só fazer uma pergunta aqui, que é o seguinte: hoje, em 2025, não é óbvio você ver CEOs em gestores independentes. O que levou vocês em CEO de fato, 2010? né? Porque todas têm, mas de Não, um fato, né? CEO de fato, um CEO assim, Isso. integral, porque você tem muitos gestores que gastam baita tempo fazendo os investimentos, analisando os casos e, nas horas vagas aqui, entre aspas, tem que se dedicar à estratégia da empresa e tudo mais. Você não, você está como CEO 100% dedicado a essa função há 15 anos. O que levou vocês, naquela época, uma empresa muito menor, com muito menos ativos sob gestão, a destacar uma pessoa para fazer isso full time? É, a gente estava num modelo lá atrás que Esparta Cíclico é muito assim, a figura do seu Vitor, e a gente tentando várias formas como que a gente faz essa decisão ficar menos dependente só dele e não conseguia, né? Era Perfeito. de certa forma uma frustração eh, de não conseguir fazer esse passo. E ao mesmo tempo a gente foi vendo assim, poxa, um fundo muito arrojado, é difícil a gente viver num fundo com um perfil tão arrojado quanto era o Esparta Cíclico, que não foi criado como uma cabeça de tipo, vou atender esse ponto do investidor. Era muito mais assim, o seu Vitor sempre fez, fazia 30 anos que ele fazia aquilo, é o que ele sempre fez para ele, espero que os outros gostem também, Negociar né? commodities. Não foi uma lógica de criação de produto que nem a gente faz hoje. Hoje em dia a gente olha o que o investidor quer, o que ele é sensível, quais fatores, que nem eu falei aqui a historinha do debêntures incentivadas com hedge, mesma coisa. Então assim, hoje a gente cria produto assim, né? Mas o cíclico não era isso. E aí é engraçado porque se a gente não tivesse tido a experiência com o Sparta Ciclo que foi tão arrojada, acho que a gente jamais teria chegado na outra ponta do espectro, que é Pois o é. crédito high grade. Sabe o cachorro mordido tem medo de linguiça? Cachorro mordido de cobra. E acho que foi um pouco isso. A gente foi pro outro lado, que era, assim, precisa fazer isso. E ao mesmo tempo, é o que eu comentei, né? A gente não era nosso plano A ser uma gestora de crédito. Mas ao mesmo tempo, né? Poxa, vamos entendendo aqui o que, que são as oportunidades que tem nesse mercado, né? E a gente não tinha ninguém muito preocupado em fazer a venda lá atrás, né? Então, a Natália, ela entrou na Sparta em 2012, né? Então, até lá, a gente não tinha, assim, uma venda de uma forma mais estruturada, né? Então, foi lá que a gente começou, cara, a gente tem que ter uma venda mais estruturada, tem que ter um produto desenhado com uma lógica diferente. E aí eu tomei essa frente, né, de fazer isso, né? Eu não, mesmo eu não tinha esse gosto por fazer parte da equipe de gestão, né, eu sempre gostei mais da lógica de controle, de planejamento, etc. Então, eu acabei assumindo essa parte, na empresa bem menos estruturada na época, mas eu acho que o fato de ter uma pessoa pensando nisso o tempo todo foi o que fez com que a gente pudesse ter aproveitado todas essas oportunidades, fizesse as mudanças de rumo que foram necessárias para aproveitar as oportunidades, para se adaptar, né, ao cenário, e ao longo do tempo acho que isso foi sendo realimentado, né? Então, tem uma convicção muito forte, assim, uma confiança muito forte no nosso time de gestão, acho que ele é maravilhoso.
realmente é um trabalho de time, né? Não é assim, uma única pessoa que se destaca, são várias pessoas que se destacam em processos e etc. Que eu acho que é no que eu gostaria de investir, no investidor sofisticado gostaria de investir. Então a gente foi criando tudo isso, é o que traz perenidade para o negócio e é o que traz segurança para o investidor mais sofisticado, que está analisando. Então, assim, no final, todo mundo. No final, a gente foi construindo a estrutura que a gente acha que é o correto para uma gestora, em vez de se apoiar naquela ideia de que, porra, temos aqui um cara brilhante que toma as decisões e tal, mas que no final tem key person, sei lá, tem 10 mil nomes diferentes para falar a mesma coisa, mas é o risco de uma estrela One só. Man Show. One man show, que é ter o risco de uma pessoa só. E entender que, assim, o que o investidor quer, ele não quer só retorno, né? O investidor, por exemplo, no nosso negócio de renda fixa em especial, a gente tem muito claro que o investidor ele quer um bom retorno ajustado por risco, né? Então, não é só retorno, né? Então, você ter um nível de risco controlado, a gente traduz isso como não ter surpresa, né? Então, por isso que a gente evita os erros ao máximo, processo, tamanho de equipe, tudo isso para entregar isso que os investidores esperam. Então, a gente acaba sendo mais conservador, mas a gente está num país que é o país da renda fixa e que eu acho que a gente montou a estrutura para se beneficiar disso. E outro tema super importante, né, além de ter a figura do CEO, foi, pô, a sucessão, né. Uhum, Teu pai começou a empresa, super experiente, focado em multimercados, e houve uma sucessão aí, para os filhos de outros executivos, focados em crédito, né, no outro uhum. extremo do risco. Como foi a questão da sucessão, cara, assim, de maneira transparente? Foi tentativa e erro? Tinha um plano de voo conversado com teu pai Não, antes? Como mas foi assim, isso? bem de forma muito resumida, foi assim, ele falou: "Ah, meu pai sempre estimulou essa questão meio empresarial, porque ele é empresário, assim, sempre foi, tem outras coisas e tal. Assim, então ele sempre teve isso no DNA dele, então ele estimulou sempre o façam aí, só não pode cruzar as linhas vermelhas, óbvio, né? Mas se der errado, desde que vocês não cruzem as linhas vermelhas, Ok. a gente vai arrumar, eu vou estar aqui pra gente arrumar. Então, fomos, assim, um processo de aprendizado, de ser empresário na marra, né? E na prática, né? Tipo, do famoso trocar o pneu com o carro andando. E a gente foi fazendo isso, e eu acho que foi no começo, pô, não gera receita e tal, mas a gente tinha receita da outra parte, né, do Espartacíclico, e acho que isso foi sustentando os investimentos que a gente foi fazendo para mudar totalmente o jogo. E então, assim, acho que esse apoio, esse empurrão, na verdade, mas o vai que eu tô aqui para segurar as pontas se não der certo, né? Eu acho que isso foi essencial. E a gente mesmo, acho que com o tempo foi amadurecendo, né, e vendo as oportunidades, fazendo trabalho de uma forma que vai trazendo confiança para todo mundo. Acho que é uma questão de, eh, para um negócio ter valor, não pode ter, ah, não, porque é família, não sei o quê, né. Então sempre teve um tratamento super profissional, porque senão não vai ter gente que dá valor, gente séria e boa não dá valor para decisões arbitrárias e, tipo, sem Familiares. familiar, assim. Então tratou sempre dessa forma profissional, acho que foi um exemplo bem sucedido aí. Mas dá pra dizer que então partiu muito mais dele do que de vocês. Partiu. Que nem eu falei, isso daí é tudo a história não glamourosa aqui, mas é o que aconteceu de fato. Porque o problema que eu vejo, né, de muitas gestoras quando chegam nessa fase de sucessão, é que não parte, muitas vezes, não parte do one man show querer fazer a transição. Os executivos, os outros sócios menores até gostariam, mas não tem espaço. Foi completamente oposto ali. O pai de vocês Seu Vitor sempre foi um empresário antes de empurrou. ser um trader. Legal, legal. Antes de ser um gestor de fundo, ele é um empresário. Bacana. E transmitiu muito bem para vocês. Obrigado. Cara, para finalizar aqui, 2 perguntinhas. Fala um pouco assim, não sei se você vai lembrar de bate-pronto, pegando um erro profissional seu, qual foi o maior erro e o que te trouxe de aprendizado? É, até 2019, se um investidor pedisse para a gente fazer um fundo exclusivo, a gente falava, putz, vamos investir direto no fundão que a gente já tem, Condominial? Sim. condominial. E eu acho que isso disparado foi o maior erro que a gente fez, porque era a oportunidade que a gente tinha, ia se mostrar muito assertiva e a gente declinou isso, né. Por outro lado, eu fico feliz que depois de um tempo a gente aprendeu isso e hoje em dia a Deu gente corre tempo de voltar atrás. atrás. Deu tempo.
Deu tempo, assim, a gente de fato sofisticou, a gente entendeu que a gente errou, né, que aquilo era um conceito que estava equivocado e a gente arrumou o curso. Boa, boa. Eh, Depois de tudo que nós conversamos aqui, né, você sendo CEO de uma das gestoras independentes de crédito mais proeminentes aí do Brasil e bem-sucedidas, que dicas você daria para um investidor analisar em 5 minutos? Eu sei que eu vou falar um negócio impossível aqui, inclusive contra o que eu fazia antes, né, contra um analista de fundos, mas, poxa, em 5, 10 minutos ali, o que seriam as características principais para você analisar uma gestora de crédito, né, antes do até do fundo? Cara, se eu fosse esquartejar o negócio, eu ia falar assim: qual que é o tamanho, qual que é o número de emissores que tem na carteira versus o tamanho de analistas, porque no final você vai cair assim, um analista para ele olhar direito uma empresa, quanto tempo ele gasta, e eu tenho certeza que isso daqui não é muito diferente do que você faria olhando uma gestora de ações. Assim, acho que o viés é um e outro. Olharia se qual que é o tempo de experiência que esses gestores têm com fundos. Porque uma coisa é fazer, fundo, que você tem cota, que você tem que dar satisfação ali, que se tiver uma marcação vai marcar na cota. Outra é quando você está às vezes num banco fazendo crédito, que é uma lógica bem diferente. Então, se eu fosse olhar os 2 principais pontos para olhar na gestora, é isso. Acho que acho que é isso. Esses 10 seriam os principais. Boa, boa. O na ponta oposta, quando demitir um gestor? Quando resgatar de um fundo? Quando De resgatar de um crédito fundo, né. especificamente. Cara, assim, a gente acredita muito em a questão de confiança, né, e mandato. Então, assim, se você não está sendo transparente ou você identificou que o seu gestor não está sendo transparente com você, rua. Nunca entre no avião que você não confia no piloto, jamais. A gente acha que esse é um erro capital. Então, se você tiver um style drift, né, sei lá, Sim, um mudança de uma estratégia, mudança do de combinado. estratégia, ou não tá fazendo combinado, ou você pegou uma informação que não tá batendo, ele estava sonegando uma informação relevante e tal, eu acho que isso daí é grave. Mas fora isso, eu acho que, assim, por exemplo, você tem uma gestora eh, que depende muito de uma pessoa e a pessoa sai, aí acho que é um problema. Você tem uma gestora que depende de processo, não faz diferença, né, não é significativo, né. Então acho que entender como que são os incentivos, e tal, acho que tudo isso são coisas que é o beabá ali para olhar. Show. Bom, Ulisses, muito obrigado pela participação. Pô, um prazer sempre falar contigo. Eu Hum, sempre aprendo com você. Imagina. Obrigado você E pelo convite aqui, é um prazer estar falando isso aqui. valeu. Bom, Valeu. pessoal, nos vemos na próxima. Até mais.